uma visão mais ampla do que era essa restrição, do que era se estar cerimonialmente impuro, nós temos aqui que estudar um pouquinho, que entender um pouquinho, as dificuldades femininas nessa observância na lei de puro e impuro, naqueles dias segundo o judaísmo. Não hoje, mas no Israel do Antigo Testamento, a mulher judia, pelo simples fato de estar em seu período menstrual, ela era colocada numa condição de separada, de impureza. E nesse caso aqui em particular, a mulher já estava tentando tratar de uma hemorragia constante. Ela estava sofrendo de uma perda extremamente excessiva de sangue do seu organismo. E uma mulher com fluxo de sangue, pela lei de Moisés, Antigo Testamento, além de ser considerada impura, ela era repudiada, ela era excluída da sociedade, ela era afastada da sua casa, ela era banida dos lugares mais desejados, ela não poderia nem ir ao templo, ou participar de festa alguma, ela tinha que ficar afastada. E para piorar, de acordo com a lei, as cidades e as aldeias tinham que ter um lugar reservado, uma espécie de um arraial, cercado para separar as mulheres que estivessem passando os dias do ciclo, distante dos familiares, distante dos parentes queridos, até que esse ciclo terminasse. E esse arraial era conhecido como o arraial das impuras. Isso também acontecia com os leprosos, eles precisavam morar e habitar num arraial. E toda mulher nessa fase, ela fica mais fraca. Isso é normal, porque há uma eliminação do sangue, há uma eliminação de fluidos corporais, o organismo enfraquece. Agora imagine uma mulher passando por esse processo, de uma forma contínua, já há tanto tempo, como que ela estaria anêmica, fraca, está faltando suplemento, está faltando ferro, ela está totalmente debilitada. E como se não bastasse sofrer fisicamente, estar cerimonialmente impura, ela também era socialmente excluída. Levíticos 15:19 diz: durante as regras femininas normais, a mulher está cerimonialmente contaminada durante 7 dias. Durante esse período, quem tocar nela ficará contaminado até o anoitecer. Quando as regras femininas durarem mais tempo que o normal, ou acontecerem fora do tempo certo, são aplicados os mesmos regulamentos dados para caso das regras normais. Então olha o que a lei religiosa dizia: as pessoas não podiam tocar na mulher, porque ela sendo considerada impura, quem a tocasse também seria considerado impuro, até o anoitecer. Ou seja, também não poderia entrar no templo, se envolver em culto, em cerimônia alguma. Em suma, ela vivia com um X nas costas, com uma placa pendurada no pescoço que dizia: mantenha a distância. E o que é esse retrato para nós? Não é isso exatamente que a sociedade faz? Não é o que a sociedade faz com as pessoas? E por quê? Porque o sistema de valores da sociedade te rotula de acordo com as suas circunstâncias. Ele te rejeita ou ele te celebra de acordo com o seu momento, com as suas vitórias ou derrotas, com seus ganhos ou perdas, com seus créditos ou dívidas. É o sistema que te sentencia pelo ônus ou bônus que a relação contigo possa oferecer. É um sistema que te cospe com a mesma facilidade e velocidade que te acende. É um sistema que te expurga
com a indiferença de quem te usa e te descarta, sem perder o sono. É um sistema que te faz cercado de pessoas que precisam, até você precisar. Até o momento que se associar com a sua imagem já não seja vantajoso. E naquela condição, ninguém que quisesse participar da adoração a Deus, poderia se aproximar dela. Então essa mulher está sofrendo fisicamente, ela mesma não pode cultuar a Deus, e quem quiser cultuar a Deus também não pode se aproximar dela, socialmente excluída. E aí Lucas quebra o decoro e a ética profissional médica, porque ele denuncia que aquela mulher estava economicamente falida, porque ela investiu todo o seu patrimônio na busca pela cura, ela investiu dinheiro com os médicos. Verso 43 diz isso. Então, além de ser uma vítima de uma doença incurável, inadequada para a religião, não se encaixava, rejeitada pela sociedade, ela estava financeiramente falida. E o que isso significa? Alguém que nunca teve muito conforto e posses, aprende a ser feliz com o que tem. Mas quem teve os benefícios de uma vida economicamente estável e perde tudo, sofre para se adaptar. Sofre para se adaptar e para tentar recomeçar. E no caso dela, nem esse recomeço seria possível, porque ela ainda estava fadada a viver o resto da sua vida contando com a ajuda e com a misericórdia dos outros, e sendo torturada pelas lembranças do tempo em que ela ajudava os outros, em que ela era próspera. Não haveria guarita para ela, entre aqueles que idolatram a vida social. Não haveria guarita para ela, entre aqueles que cultuam o status, o dinheiro. Não havia muitas opções. É uma sociedade capitalista, ela é movida por consumo, por comércio. E numa sociedade assim, tudo tem seu preço. Mas que valor que teria uma mulher naquela situação, naquelas condições? E aí o que uma situação assim, o que um quadro desse faz com as emoções de alguém? Imagine essa mulher, 12 anos, sem ser tocada, sem receber um carinho, sem receber um abraço, nos últimos 12 anos da sua vida, sendo rejeitadas. O que uma experiência brutal como essa, de rejeição, faz com a alma de alguém? Ela viu pessoas que ela amava se afastando, a abandonando. Ela perdeu relacionamentos que a faziam se sentir aceita, aprovada, pertencente a alguém, parte de uma família. E nos primeiros anos, ela deve ter se esforçado bastante, ela deve ter tido bastante otimismo, porque ela investiu em cura, ela tinha esperança de mudança, ela alimentou essa esperança, ela queria ficar boa logo, retornar para suas atividades, retomar o convívio com a sociedade. Mas depois de um tempo, e muita expectativa frustrada, coisas começam a morrer dentro dela. E você sabe como isso funciona. A esperança adiada adoece o coração. Coisas começam a morrer dentro dela. Ela começa a se tornar dura. E com o tempo, que alternativas sobraram? Porque nem se alguém quiser me ajudar vai conseguir. Quem que eu tenho? Para quem que eu consigo pedir ajuda? A quem eu recorro? Porque por mais misericórdia que os outros tenham de mim, eles têm as suas vidas, eles têm as suas famílias, eles têm as suas obrigações. Está doendo no meu couro, é minha vida, ninguém vai entender o meu sofrimento.
ninguém vai entender minha dor, ninguém vai chorar por mim. Ela chega nessa conclusão, e aí sem alternativa ela se conforma com o abandono, com a solidão, com o isolamento. E o que é solidão? É diferente da solitude. Solitude é uma reclusão voluntária, quando você está procurando privacidade, tempo para si mesmo, tempo para si mesma. Solidão é o sentimento que ela tinha de ter sido esquecida, é o sentimento que a massacrava, de que ela não tinha valor para ninguém, e aí isolada, angustiada, sofrendo, depressiva, ela sentia falta de coisas simples, ela sentia falta de um abraço, de um elogio, de um amigo. Ela estava esperando uma intervenção de Deus, que quebrasse esse ciclo espiritual de destruição e perdas, porque era o que ela estava vivendo nos últimos anos. E mais, ela tinha que lutar para não se tornar amarga, porque havia situações ali reais sendo enfrentadas, não se tratava de fantasmas. Vamos além. Primeiro lugar, esterilidade. Ela não poderia ter filhos. E no Israel do Antigo Testamento, a mulher que não gerava era considerada amaldiçoada, 1 Samuel 1,15. No Israel do Antigo Testamento, a mulher que não gerava, logo dividiria o seu marido com uma concubina, Gênesis 16, 1,3. Todas as mulheres ali tinham orgulho de ser mãe. Todas as mulheres ali tinham sonho de ser mãe, inclusive mãe do Messias, porque havia a profecia, todos aguardavam o Messias, os judeus ainda não sabiam, não criam, não tinham certeza se era Jesus ou não, mas até isso elas esperavam, só que ela estava excluída, a doença a tornou estéril. Outra situação real, exclusão, solidão. Ela era tratada de um modo muito similar a um leproso, porque ela também não poderia entrar em repartições públicas, e ela às vezes tinha que ouvir uma frase, imunda, imunda, em alto e bom som, e na época, se achava que a doença era consequência de pecados, então além de tudo, ela era discriminada. Ah, mas ela está assim porque ela merece, olha as escolhas que ela fez, ela está colhendo o que ela plantou. Que peso que é esse? Como é que alguém não entraria em depressão numa situação como essa? Sem esperança, sem visão, 12 anos esperando são suficientes para te roubar a visão, sem expectativa de que haveria um futuro melhor, e nesse quadro não há prazer de se viver, não há razão para se viver, não há vontade de viver, e é por isso que a depressão leva muitas pessoas à morte, é por isso que há pessoas que tiram a sua própria vida, não há mais sentido, não há mais significado, a depressão faz isso, não há alegria, não há sorriso, a alma adoece, não há disposição, por mais que se tente reagir, a sensação é que se luta com areia movediça, é que se luta para sair de areia movediça. Hoje, amados, depressão é a doença do século, mas ela pode ser tratada. Pelas informações sobre depressão, pelo avanço dos estudos da medicina, uma pessoa terá nesse século todo o suporte e toda a paciência necessária dos próximos, dos familiares, para a sua recuperação. Mas e no primeiro século?